Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. As autoridades dos judeus pegaram pedras outra vez para apedrejar Jesus. Então Jesus disse: Por ordem do meu Pai, tenho feito muitas coisas boas na presença de vocês. Por qual delas vocês querem me apedrejar? As autoridades dos judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa de boas obras, mas sim por causa que tua blasfêmia. Tu és apenas um homem e tu o fazes passar por Deus. Jesus disse: Por acaso não é na lei de vocês que está escrito: Eu disse, vocês são deuses? Ninguém pode anular a escritura. Ora, a lei chama de deuses as pessoas para as quais a palavra de Deus foi dirigida. O Pai me consagrou, me enviou ao mundo, porque vocês me acusaram de blasfêmia. Se eu digo que sou filho de Deus, se eu faço as obras do meu Pai, vocês não precisam acreditar em mim. Mas se eu faço, mesmo que vocês não queiram acreditar em mim, acreditem pelo menos nas minhas obras. Assim, vocês conhecerão de uma vez por todas, que o Pai está presente em mim e eu no Pai. Eles tentaram outra vez prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos, a nossa vida, ela é como se fosse uma montanha russa. Ela tem altos, tem baixos, tem altos, tem baixos. Existem momentos em que a gente está muito próximo de Deus, e existem momentos que a gente está muito mais próximo do encardido do que de Deus. No Evangelho de hoje, as pessoas queriam novamente apedrejar Jesus. Mas por quais motivos? Devido à sua confiança e devido à sua arrogância de dizer que ele era como o Pai, que ele era filho de Deus. Eles não queriam isso, eles não gostavam disso. Os próprios doutores da lei não gostavam disso. Então todos tentavam de formas inúmeras acabar com Jesus, dar uma lição de moral nele. Muitas das vezes na nossa vida a gente tenta diminuir a outra pessoa, tenta menosprezar o outro. E é como foi assim com Jesus no Evangelho de hoje. Veja bem, as autoridades querendo prender Jesus, querendo apedrejar Jesus, porque Jesus se considerava o Filho de Deus. E nós, na nossa vida, quando cumprimos os atos do Senhor e fazemos tudo certo, será que nunca tem aquela pessoa que vem na nossa orelha falar: Ah, mas você vai na confissão comunitária hoje à noite? Logo você que tem pecados tanto quanto eu tenho, você vai na confissão hoje à noite? Não acredito. Você acordar às 5:30 da manhã para poder ir na missa? Nossa! Mas muitas pessoas até indagando, né? Questionando, menosprezando o nosso argumento. Às vezes porque a gente faz atos que não são dos costumes dos outros. Aquilo que não é do costume da outra pessoa se torna incômodo nos olhos dela. Porque muitas das vezes aquilo que nós tornamos como costume é coisa de Deus. Quem nunca pegou uma pessoa
rezando um terço em tal horário, ou colocou em tal horário como por exemplo, vou citar um exemplo aqui. Às 3 horas da tarde sempre tem o terço da misericórdia. E quando começa esse terço, eu a minha mãe normalmente vai lá, coloca na TV para poder assistir, para poder rezar junto com as irmãs lá do século 21. E ela vai assistindo. No começo eu não tinha tanta intimidade com o terço da misericórdia, né? Às 3 horas da tarde rezar um terço todo dia, né? Uma coisa até que estranha. Aí eu não tinha tanta intimidade. Depois eu fui começando a rezar, fui começando a perceber. E aí eu fui começando a compreender que o terço da misericórdia, na verdade, não nada mais é do que uma conexão nossa com Cristo às 3 horas da tarde, porque ele manifesta o teu bem neste horário. Ele manifesta a tua misericórdia neste horário. Jesus manifesta a misericórdia dele para com o mundo às 3 horas da tarde, que foi o horário que ele se entregou no lenho da cruz. E se todo dia na Santa Missa é feito um memorial vivo da paixão, morte e ressurreição de Cristo, na nossa vida também nós devemos fazer este memorial vivo da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso corpo é como se fosse uma igreja. O nosso corpo ele é como se fosse um corpo espiritual, uma carne espiritual que Deus criou individualmente para cada um de nós. Veja bem, nós temos a cabeça da igreja, aquela que guia o nosso corpo. Sem o nosso cérebro a gente não sobrevive. Sem o nosso cérebro a gente não sobrevive. Da mesma forma é a igreja. Se a igreja não tiver um padre, não tem como rezar missa. Nós temos os membros da igreja, os braços e as pernas, aqueles que ajudam a conduzir a igreja de Deus. Nós temos os nossos órgãos internos, que sem eles a igreja não respira. Sem o nosso pulmão amigo para dar consolo, né, para dar afeto, sem nosso coração aberto, a gente não consegue respirar dentro da igreja. E da mesma forma nós temos um espírito digno. Quem é este espírito? Deus. Que une e que transforma todo este corpo, para que o corpo não fique sozinho, para que o corpo não seja só mais um corpo, mas seja o corpo. Você não é só mais um, você é o. Então, quando você for menosprezado, quando você menosprezar alguém, lembre-se de que você não está menosprezando qualquer um, ou que você não foi menosprezado como qualquer um. A pessoa está menosprezando a igreja de Deus. Jesus hoje nos diz: por acaso a lei de vocês não está escrito: eu disse, vocês são deuses? Ninguém pode anular a escritura. Ora, a lei chama de Deus as pessoas às quais Deus foi dirigida. A palavra de Deus foi dirigida. O Pai me consagrou e me enviou ao mundo. Por que vocês me acusam de blasfêmia, se o que eu digo sou filho de Deus? Por que muitas das vezes a gente acusa uma pessoa de blasfêmia, de calúnia, se o corpo dela é um corpo divino? Ah, mas corpo divino só quem tinha é Jesus. Jesus e todos nós, porque quem criou o corpo que você está respirando hoje? Não foi seu pai e sua mãe. Deus nos moldou do barro. Do barro Deus nos moldou, para qual é o mundo a gente foi criado. Então, todas as vezes que a gente pronuncia essas palavras, quer dizer então que a gente é corpo de Deus. Quer dizer então que a gente é propriedade
única e exclusivamente de Deus. Então nós somos um corpo divino. Muitas das vezes a gente só não vive a santidade, a gente só não vive a divindade de Deus. Estar presente na divindade de Deus é fazer tudo aquilo que Ele nos manda. A serva de Deus, Luísa Picareta, ficou a parte da sua vida inteira acamada. 50 anos acamada. E mesmo assim, ela nunca desistiu do amor de Deus e aceitou o seu destino. Porque o desejo dela era sentir e era dar ajuda a Jesus na cruz, livrar o sofrimento de Jesus. Ninguém pode anular a Escritura. Se Deus fala que o nosso corpo é propriedade dele, é divindade de Deus, então trate o seu corpo como qualquer. Trate o seu corpo como um corpo bom. Cuide dele. Mas muitas das vezes a gente não pensa dessa forma. E por que eu falo desse jeito? Porque eu vejo quantas pessoas eu vejo, é uma coisa medonha. Quantas pessoas eu vejo que falam: ah, mas eu sou feio mesmo. Ah, mas eu não consigo, não tenho força para fazer tal exercício. Ah, mas eu não sou capacitado para fazer esse tipo de coisa. Essa palavra mata. Ah, padre, mas eu não sou capacitado para poder ajudar você. Para poder ir lá catar a cadeira, ajeitar a cadeira. Quando tem a missa lá de Páscoa que é feito a campal. Ah, mas padre, eu não sou capacitado para poder ajudar você a montar a barraca. Cada um é capacitado da forma que vai. Deus nos capacita. Porque o nosso corpo é propriedade dele. Se ele quiser nos dar mais força, ele vai nos dar. É da vontade dele. Se eu não faço as obras do meu Pai, vocês não precisam acreditar em mim. Mas se eu faço, mesmo que vocês não queiram acreditar em mim, acreditem pelo menos nas minhas obras. Veja bem, muitas das vezes a gente não acredita. Muitas das vezes a gente não acredita na palavra de Deus, mas está aí acreditando em qualquer pessoinha que fala que se você der a sua mão para ela, ela vai mostrar tudo que você vai ter no futuro. Eu não estou querendo julgar os videntes e os cartomantes. Não estou querendo fazer isso. Mas observem ao seu redor. Lembra o que eu falei ontem? Observar ao redor é ver tudo o que é de Deus. É ver a vasta plenitude de Deus. A planície, as coisas lindas, aquelas montanhas. Mas também observar o horizonte. Ver ao redor também é reconhecer as coisas do mal. É retirar o tapa-olho da sua cara. Então, mesmo que não acreditem, pelo menos acreditem nas obras de Deus, acreditem em milagres. As obras de Deus são poderosas. Então, mesmo que eu não acredite na Igreja Católica, que eu acredite na evangélica, que eu acredite na adventista, mas que eu acredite em Deus. Isso a gente não pode perder. Ah, mas porque o cara vai lá na igreja de tal pessoa, vai lá na igreja de tal fulano, eu não vou ser amigo mais dele, não. Não é assim. Eu sigo uma vida e ele segue a outra. O que a gente não pode perder é a vontade e a riqueza de Deus. Então que a palavra de Deus nos ajude hoje a nos converter de forma espiritual, mas acima de tudo, de forma amiga e respeitosa para com o outro. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fiquem na paz e na alegria de Deus.